câmera ligada já, não quero nem saber se eles querem me ver ou não, eu estou aqui. A Daiane também, ela tá andando, mas tá com a câmera ligada. O negócio é esse, não perder nenhum lance. Ó, pessoal, já tá eu já comecei a gravar, tá? Gente, abre o chat lá, escreve isso, autorizo a gravação, por favor. Isso. A Marcielen, boa noite. Eu estou cumprimentando o pessoal que está com a câmera aberta, mas sintam-se todos cumprimentados, tá? Espera mais um minutinho, tá, professor? Porque aí muita Sem gente problema. entra nesses minutos aqui, a gente... Tudo bem. Roberto, olha, a gente tem que repensar para o próximo curso. Olha só a situação da Adriana e da Irene. Quando elas começaram o curso, elas tinham cabelo preto, cara. Dá uma olhada agora como é que está a situação das duas. Tá vendo? E quem não está com o cabelo branquinho é porque anda pintando o cabelo. É verdade, professor. Tem que começar a pensar nessas questões, né? Bom, o meu, pelo jeito, não vai dar tempo nem de pintar, filho, porque ele não está parando mais. Eles são muito rebeldes, eles se suicidam, os fios dos meus cabelos. Meu Deus do céu. Vamos nessa. Ó, vamos começar Mais então. dá mais um minuto, Roberto. Não, é que o meu dia dado aqui, deixa eu ver. Está adiantado. Vamos lá, espera mais um minutinho. 19h05 a gente começa. Vai ser rapidinho que eu tenho para falar. Tenho. Opa. Boa noite para todos. Oi, Cecília, boa noite. Boa noite. Maravilha. Vamos lá, então, senhor Roberto. Bom, pessoal, vamos lá. Deixa eu adicionar aqui a Eliane também. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos chegando, né? Boa noite a todos. Boa noite. A última semana da última disciplina, né? Então, eu sei que alguns de vocês começaram a entrar em pânico. Eu vou falar rapidamente sobre o que está acontecendo, né? A gente está terminando o curso. E como que a gente faz a verificação da frequência de vocês? Através das atividades. Então, se vocês não fazem as atividades, nós não temos como poder colocar a presença de vocês e, consequentemente, vai refletir na questão da nota. Outra questão, as disciplinas do curso, vocês têm que ser aprovados em todas as disciplinas. Não basta em 75% das disciplinas. Então, se você fez todas as disciplinas, você fez as 9 disciplinas, mas uma delas, você fez só 2 fóruns e atingiu 50% de frequência, significa que você foi reprovado nessa disciplina, consequentemente, você foi reprovada no curso inteiro. A especialização ela é diferente dos cursos de graduação, de licenciatura, que você pode ficar em DP, esses cursos são diferentes. Como também não tem aproveitamento de estudo, como você finalizou o curso, você não tem horas, você não pode pedir horas, você não pode fazer aproveitamento de disciplina. É diferente as características, tá bom? Então, o que acontece? Eu percebi que tinha muita gente, que, apesar da gente ter feito todos os esforços que nós fizemos, eu acho que a gente chegou ao momento de fazer o último esforço. Então, qual foi o movimento que eu fiz, né, em Hortolândia e compartilhei com os demais municípios? Por que eu não fiz de forma geral? Porque o pessoal de Santa Bárbara, eles têm a Cristiana, né, que cuida. Então, se eu faço isso, eu acabo desestabilizando os procedimentos que eles têm com os próprios professores, né? O Mauro, a mesma coisa. Apesar da gente ter um único curso, como nós temos cada vez mais secretarias, o que a gente busca fazer é que as pessoas, que não atrapalhe o trabalho deles. Então, por isso que eu fiz. Eu vou explicar o que eu fiz para vocês. Eu pedi para o Aldo fez um levantamento das notas que estavam no Moodle
as atividades que estavam no Moodle até o dia de hoje, nas 4 primeiras disciplinas, na segunda-feira. Eu fechei o Moodle na segunda de manhã e pedi para ele fazer um levantamento. E eu enviei para o grupo de cursistas de Hortolândia e compartilhei com os professores dos demais municípios e expliquei o que eu estava fazendo, e eles podiam fazer a mesma forma ou podiam usar de outro procedimento que eles vêm fazendo também. O que aconteceu? Qual foi a ideia desse movimento? Muitas vezes, os cursistas, eles, eu fiz tudo, eu não fiz, e acaba deixando alguma disciplina de lado, ou porque deixou de fazer, esqueceu, né? O professor também de turma, às vezes ele esqueceu daquela atividade, imagina, então nós estamos em atividade 9, mas você fez uma atividade da disciplina 1, passou batido. Ou então ele acha que avaliou, mas o sistema, ele deu feedback, eu vi muitas atividades assim, o professor deu feedback, tinha avaliação, né? Avaliação 1, não tinha. Então o que acontece com isso daí? Reflete para a questão de pontuação de vocês, a questão de formar. Nós vamos finalizar o curso. Então, quando a gente finaliza o curso, eu tenho que ter os dados reais do que estão acontecendo. Então, eu fiz esse movimento para chamar a atenção dos cursistas. Por que acontece? Eu fiz a lista dos cursistas que foram aprovados nas 4 primeiras disciplinas. Se o seu nome não estava ali, significa o quê? Que você não foi aprovado porque alguma coisa aconteceu, você não fez alguma disciplina, né? E apesar de eu ter falado, olha, primeira coisa que você faz, você vai verificar o que você não fez, né? Depois, em segundo plano, você vai lá e pergunta para o seu professor de turma, e depois você me chama. Por quê? Porque como eles estão acompanhando vocês, eles sabem o que está acontecendo, eles têm uma planilha extra, algumas coisas. Então, o que a gente percebeu? Que tinha algumas pequenas falhas de notas que não tinham sido pontuadas, que isso foi fácil de resolver, o professor vai lá e coloca. Mas tinha uma questão maior, que tinha os cursistas que não tinham entregue as atividades. Se você não entrega a atividade no local que a gente tem para colocar, como a gente sabe que você fez a atividade? Né? O que aconteceu? Alguns professores falaram para mim, Roberto, teve uma aluna minha que não conseguiu postar, ela entregou para mim, mas são confusões, são coisas que acontecem quando a gente tem um volume muito grande de pessoas trabalhando, né? E que trabalham de forma voluntária para a gente. Ou seja, não é que o trabalho voluntário ele é de menor valor, mas é diferente de quem trabalha especificamente recebendo por isso, aquele é o seu trabalho. As pessoas têm outras atividades, e todo mundo que trabalha na educação sabe como que é isso. Vai chegando cada vez mais demandas de secretaria, demanda de aluno, demanda de final de ano. São muitas coisas. Então, eu sempre converso, quando os professores vêm, eu bato e assopro, viu, professor? Eu mando ali, né? Aí os professores vêm e falam, calma. A gente tem que tratar de uma forma geral e, às vezes, tem que colocar as coisas do jeito que são. Mas a gente sabe da dificuldade que cada um tem. Mas a gente tem que pensar o seguinte, independente do professor, o responsável por tudo é o cursista. Você é o responsável pelas suas atividades. Se o seu professor de turma não corrigiu a atividade, você pode lembrar. Se ele não corrigir, você entra em contato comigo. É diferente. Mas se você não fez a atividade, se você não sabe o que você fez, os professores estão ali para ajudar, eu estou ali para ajudar, a gente tenta ajudar. Mas a responsabilidade é de vocês. Então, quando eu fiz esse movimento, eu quis jogar para os cursistas, para eles entenderem o que está acontecendo. Porque nós vamos fechar o curso, e se você não fez as atividades, vai servir a mesma coisa para as atividades, você não vai ser aprovado. E por mais que a gente tente fazer o pedido insistente do professor, né? Toda live ele fala quase todo dia que a gente conversa, ele fala isso comigo, vamos salvar todos aqueles que a gente conseguir e vamos fazer um esforço para aqueles que para não abandonar ninguém. Então, é trabalhoso, mas a gente precisa que vocês participem e que vocês verifiquem. Então, foi esse movimento que eu fiz. A partir desse movimento,
o que a gente tem que fazer, o que eu vou pedir para todos vocês, independente de cidade. Vocês têm que verificar as atividades que vocês têm. O que falta? Eu estou falando das disciplinas de 1 a 4, que é o que nós vamos fechar agora. As próximas é bom que vocês também fiquem atentos, porque é menos de um mês para a gente fechar. Olhe o material. Vocês têm, no Moodle, tem um íconezinho do lado esquerdo, que é um livrinho. Esse livrinho, ele fala para você tudo que você fez. Então, verifica. Se você não sabe, vai na atividade 1, disciplina 1, olha lá na sua atividade. Eu entreguei? Entreguei. Ah, mas o professor Roberto não me avaliou. Você marca lá e você manda mensagem. Roberto, eu fiz atividades da disciplina 1 e você não avaliou para mim, tudo bem? Ah, legal. Você está me ajudando, porque as professores, quase 30 professores de tudo. Tá? Então, vai no fórum, você consegue saber, você fala no seu nome e vê quem que você fez a postagem. Você tem 4 fóruns, você tem 3 fóruns. Você vê ali, ah, eu fiz, ah, eu não fiz. Vai na recuperação. Então, quer dizer, eu estou passando a forma mais simples de vocês verificarem as atividades. Não dá para a gente jogar para o outro uma responsabilidade que é nossa. A gente ajuda, faz tudo, mas é importante que vocês façam isso. Então, o que eu vou pedir para vocês? Mais uma vez, vocês tendo dificuldade, tendo alguma atividade da 1 a 4, vamos pensar nas outras mais para frente. De 1 a 4, vocês não têm uma atividade, esqueceram uma atividade, não dá, vocês falaram, não, eu quero fazer todo, eu não fiz o curso nenhum, mas eu quero fazer agora, nesses últimos dias. Você não vai conseguir fazer, embora que se você pedir para a gente, mandar uma mensagem para o professor Flávio, ele vai falar, Roberto, vamos aceitar. E a gente aceita. Mas é importante que vocês entendam que a gente precisa fechar as notas. A gente precisa fechar, porque a gente quantifica isso e eu transformo tudo isso em tabelas, e essas tabelas a gente insere na ProEx, que é o sistema que certifica cada um de vocês. Tá? Então, peço mais uma vez que todas vocês entrem no ambiente e vê se tem algum problema. Teve algum problema? Avisa o professor, mas seja claro, atividade não postada, fala qual foi a atividade, fala qual foi a atividade que você fez e você não foi avaliada. Isso ajuda o professor, ele vai diretamente no seu caso, tá bom? Então, sobre o que aconteceu nessa semana, qual foi a intenção? Foi intencional mesmo, né? Claro que algumas pessoas ficam em pânico, alguns professores ficaram em pânico. E como vocês, os professores também têm dificuldade. Muitos me procuraram perdidos com alguma coisa, mas faz parte, tá bom? Isso não é nenhum problema para a gente. A gente resolve, ajusta e vai dando cada vez mais chance, tá bom? Professor, o senhor quer falar alguma coisa? Eu quero apenas reforçar uma coisa que a gente disse no começo, disse algumas vezes ao longo do curso, e que é importante, porque às vezes as pessoas esquecem, o que é normal, né? Eu não posso nem reclamar de gente que esquece coisa, porque eu estou numa fase que, se me perguntar o meu nome inteiro, de repente, eu preciso parar para pensar. Mas, enfim, com relação ao prazo limite do curso, tudo que a gente conseguiu flexibilizar de prazos durante o curso, nós já fizemos, gente. Só tem um prazo que eu não consigo flexibilizar. É o prazo de encerramento do curso. Por quê? Porque se eu flexibilizar esse prazo, ainda que seja para uma única pessoa, todo o restante do curso vai ter que esperar mais tempo para receber a certificação. Então, por quê? Porque eu só consigo fazer o relatório do curso e enviar o relatório do curso para o setor responsável da UFSCar, que é a Pró-Reitoria de Extensão Universitária, depois que o curso está fechado. Então, se eu aceitar flexibilizar o prazo, ainda que seja de uma atividade para uma única pessoa, vai atrasar para todo mundo. Esta Pró-Reitoria de Extensão, que é responsável pelos cursos de especialização da UFSCar,
ela não só autoriza o funcionamento do curso, iniciar o curso e tal, ela também avalia os relatórios e é ela que libera a emissão de certificados. Mas pensa comigo, duas coisas. Primeiro, hoje tem, em média, entre cursos gratuitos e cursos pagos de especialização, sob a responsabilidade dessa Pró-Reitoria de Extensão, que a gente chama de PROEX, tem mais de 300 cursos funcionando ao mesmo tempo. Não precisa muito. Se 10% desses cursos enviarem relatório ao mesmo tempo, eles têm uma equipe pequena de pessoas que avalia. Eles não só têm que avaliar os relatórios. Antes deles emitirem, antes deles aprovarem o relatório e liberarem a emissão do certificado, eles conferem todos os documentos de cada cursista. Eu não tenho ideia de quantos cursistas são, mas tem um colega meu do departamento, o professor Daniel Mil, que ele tem um curso que tem mais de 1.000 cursistas, só o curso dele. Então, é muita atividade para um grupo muito pequeno de pessoas. Eu não tenho nem coragem de reclamar quando eles demoram. Eu fico insistindo, quando eu mando e-mail, eles já sabem, lá vem o chorão de novo, pedindo para liberar, para avaliar o relatório, enfim. Gente, só tem esse último prazo que está no calendário aí, está no cronograma, o Roberto já tem apresentado. Esse último prazo eu não tenho o que fazer. Se eu fizer algo de flexibilizar esse prazo, vai prejudicar todo mundo no curso. Por quê? Eu não consigo fechar o relatório, e não enviando o relatório, eles não têm como liberar. Não tem como avaliar o relatório, não tem como liberar. Aproveito para reforçar um outro aviso que a gente deu no começo, que a gente tem falado ao longo do curso, mas que eu vou reforçar aqui. O certificado não virá logo. Nós vamos emitir uma declaração de que você concluiu o curso, está aprovado e tal. A declaração tem os mesmos dizeres do certificado, apenas ela não é o certificado definitivo, porque o certificado definitivo vai ter a minha assinatura e a assinatura da professora Dulcinei, que é a pró-reitora de extensão universitária da UFSCar. Então, essa declaração, ela tem valor, para alguns municípios sim, para outros não, mas eu vou emitir essa declaração porque eu sei que tem lugares que aceitam. Mas aí é o seguinte, gente, nós vamos ter que aguardar, nós vamos tentar fechar o relatório em torno de 30 dias, é bastante trabalhoso esse relatório, nós vamos tentar, nós temos 60 dias para enviar, mas nós vamos tentar enviar antes, por quê? Para ver se sai antes a autorização para emitir os certificados. Mas pode levar meses, infelizmente, gente. Isso escapa da minha mão, eu não tenho o que fazer, entende? Eu faço tudo para a gente terminar logo o relatório, por isso eu preciso fechar o curso, construir esse relatório junto com o Roberto, com os professores, tem dados, planilhas, nomes, enfim, ele é bem trabalhoso e com bastante elementos, muitos elementos que a gente tem que fazer. Nós já estamos acostumados, mas ele dá bastante trabalho. Quando a gente consegue enviar o relatório, já é um alívio para nós, mas aí a gente começa a contar o prazo e a gente fica pegando no pé. Eu falo direto com o pessoal da Pró-Reitoria para ver se eles analisam o mais breve possível para liberar para a gente a emissão dos certificados. Então, eu sei que a gente falou isso diversas vezes, desde o começo do curso, mas eu sei o que vai acontecer. Algumas pessoas, meio desesperadas, por necessidade, vão ficar escrevendo para a gente, mandando mensagens, pedindo o certificado. Mas eu lamento, gente, eu dependo da universidade liberar para a gente poder liberar para vocês.
tá bom? A declaração nós vamos liberar rapidamente. O certificado vai depender deles liberarem a emissão para a gente. Bom, acho que é isso, né, Roberto? Vamos tentar até o último momento resgatar pessoas, corrigir atividades, lançar as frequências para a gente poder produzir a planilha de notas a partir das frequências, né? E vamos tentar ser feliz todo mundo, tá bom? Tem mais alguma coisa, Roberto? Sim, professor. Deixa eu só falar sobre a semana que vem. Semana que vem, eu não vou poder participar da live, eu vou estar com dificuldade e eu não vou estar nem em casa, então eu não vou conseguir abrir o link. Então, nós vamos, só a semana que vem, nós vamos abrir nós vamos fazer o Meet pelo link do professor. Mas pode ficar tranquila que na segunda-feira, 15 para 7 da manhã, eu mando o aviso geral. Na quarta-feira de manhã eu mando. Não, terça-feira, desculpe. Na terça-feira, próximo da aula, eu também mando para vocês essa verificação. Uma outra questão também que é importante vocês falar, não vai mudar nada para o nosso curso. Na semana que vem, a professora Sandra Riscal, ela vai dar um curso vai dar a disciplina de coordenação pedagógica. Os coordenadores das escolas aqui de Hortolândia, eles vão participar também assistindo essas lives, tá bom? Então, eles vão participar junto. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu não vou estar no dia para explicar isso para vocês, e o professor vai estar também em um outro compromisso, e ele vai falar rapidamente. Então, vocês vão ver outras pessoas aqui, mas a dinâmica não muda absolutamente nada, tá? A disciplina da professora Sandra não tem fórum. Vocês viram que o da professora Renata, nós colocamos todos como optativo, já para facilitar a vida de vocês, ou seja, vocês não precisam, participa, mas se não vai contar como frequência, tem só atividade final, e a atividade final da professora Sandra, por conta de prazo, nós colocamos na primeira semana também. Eu vou colocar isso nos grupos, mas eu já estou falando aqui para vocês. Então, vocês vão estranhar que vão ter outras pessoas ali dentro, tá? Que vão estar naquele grupo, vão estar discutindo, mas são coordenadores, é uma forma também da gente enriquecer. Mas não vai fazer nenhuma diferença, não vamos ter nenhum desvio de rota do que está sendo feito até agora, tá bom? Então, só essas duas informações que eram importantes, porque eu não vou conseguir falar, eu não estarei presente na semana que vem, e o professor também não vai ter muito tempo, ele vai fazer abertura, vai apresentar direitinho, mas ele vai ter outras demandas, então ele não vai conseguir ficar mais tempo com vocês. Qualquer dificuldade que vocês tenham, em relação à questão das atividades, procurem os professores de turma. Tudo que está acontecendo, eles sabem, eu converso diretamente com eles, tá bom? Sobre as disciplinas que tiverem faltando da semana que vem, se alguém tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo, tá bom? O que eu tinha para falar era só isso, tá bom, professor? A professora Sandra, como vocês sabem, a professora Renata, ela só vai poder aparecer para começar a aula às 20 horas, tá bom? Então eu falo com você. Professor, por favor. O Mauro quer perguntar alguma coisa. Ô, Mauro, por favor. Isso. Aproveitando o momento, acho que a Flávia levantou a mão, então vai ser... Pessoal, só um pouquinho. A gente não tem tempo de discutir, eu não abri para vocês falarem, porque eu sei que é um assunto que muita gente tem muita coisa para conversar, e se eu abrir, a gente não vai conseguir fazer live. Por isso que eu estou falando. Os cursistas que tiverem dificuldade, entrem em contato com o professor de turma. Se não conseguir, entre em contato comigo. Então, eu vou ver a Flávia e o Mauro, mas eu peço isso para vocês, tá bom? Porque o professor, ele vai falar um pouquinho sobre a questão da gestão democrática, da disciplina da professora. Por isso que eu não abri para que vocês falassem, tá bom? Flávia, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu encaminhei para vocês em julho, dia 22, o tema do meu TCC, do meu artigo, que é sobre síndrome de burnout. Pedi para vocês responderem um questionário no Google Forms e encaminhassem uma planilha do Excel para o meu e-mail. Só que eu não estou recebendo essas pesquisas do Excel, que é o foco da minha pesquisa. Flávia, faz um favor, coloca seu e-mail no chat. Então, pessoal, vocês que são professores de turma,
ela precisa disso. Ela mandou, eu mandei para todos vocês também, mandei para eles. Tinha uma planilha e tem um formulário. As pessoas preencheram a planilha, o formulário, mas não preencheram a planilha. E ela precisa dessa planilha. Tá bom? Então, por favor, eu peço a colaboração de vocês. flaviohortolândiasp@gmail.com. Por favor, os professores de turma, os colegas, tá bom? Por favor, ajude a Flávia, né, Flávia? Mauro? Não, eu acho que até a Flávia que tinha feito uma pergunta ali no chat, entendeu? Eu até pensei que ela ia perguntar sobre isso, entendeu? Então, já vou me adiantar ali na Flávia. Estava escrito assim, na disciplina 8, os fóruns são optativos, mas como será a avaliação? É isso. Então, não conta. Os fóruns, eles vão ser como nós fizemos, como se fosse a recuperação. A única atividade que vai contar a frequência é a atividade final. Então, você pode participar, a gente espera que vocês participem, mas quem não participar, não vai ser avaliado. A avaliação da frequência vai ser só sobre a atividade final. Atividade final feita, com as 2 questões respondidas, é o 100% que vocês precisam, tá bom? Por isso que eu coloquei optativo, então vocês podem ficar tranquilos. Ok? Professor. Gente, então, outras dúvidas, encaminhe para os professores de turma ou diretamente para o Roberto, que eles vão responder vocês. Eu quero tratar rapidamente com vocês, não vou ficar aqui, acho que até às 8, mas eu queria abordar alguns temas com vocês para ajudar, não só na atividade final, mas a compreender um pouco por que a disciplina 8 está nesse curso. Esse curso tem a ver com um programa de formação continuada, chamado Escola Outra. Vocês já ouviram eu falar sobre ele, tivemos uma disciplina disso. Mas, quando eu convidei a professora Renata desde o primeiro curso, e ela está com a gente desde o primeiro, para trazer as questões da gestão democrática, da gestão escolar, eu trabalho junto com ela no departamento, nós somos dessa área da gestão lá no Departamento de Educação da UFSCar. Então, nós trabalhamos juntos, a gente tem referenciais muito próximos um do outro, enfim. Mas eu destaquei 5 coisas aqui para trazer para vocês um debate, para trazer para vocês mais algumas pulgas para coçar durante a semana. Eu vou apresentar aqui que fica mais fácil. Deixa eu ver se aqui já está dando para vocês enxergarem. Eu posso aumentar um pouquinho mais aqui. Eu destaquei 5 temas. Se der tempo, eu vou trazer todos eles. Se não, eu vou deixar como sugestão. Pelas minhas andanças pelas escolas da educação básica, por diversos municípios do estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, já estive em oportunidades em outros estados também, para conversar com escolas, com pessoas que conhecem as escolas, enfim. Eu encontrei um equívoco muito recorrente, muito comum, no que se refere à gestão democrática. Qual é o equívoco? É considerar que o desejo de uma escola democrática, por si só, gera uma escola democrática. Esse equívoco, ele está baseado num pressuposto. O pressuposto é, quando se trata de gestão democrática, com diretor de escola, com coordenador pedagógico, com professores, todo mundo, eu digo todo mundo, que é para dizer a maioria, parte de uma ideia de que a escola é democrática. Este é o equívoco. Eu vou falar uma coisa aqui que ela, num primeiro momento, ela choca, algumas pessoas até se sentem ofendidas, e eu peço perdão de antemão. Mas eu não encontrei, e eu
tenham comigo que não existe nenhuma escola democrática. Vou dizer por quê. Nós vivemos numa sociedade autoritária. A democracia que nós vivemos hoje é a democracia liberal, é a democracia do voto. Você vota para presidente, para governador, para prefeito. Desde 1986, quando foi restaurada as eleições gerais no Brasil, é a democracia do voto, a democracia liberal. Então, e tem mais. Você deposita ou clica no confirma lá na urna eletrônica para depositar o seu voto, mas você não coloca presidente, governador ou prefeito. Tem outras forças que agem junto. Tem a grande mídia, tem as redes sociais, tem as fake news, tem o poder econômico, que está sempre presente, sempre muito interessado no resultado das eleições. Então, nós não vivemos exatamente num país democrático. Eu diria que a democracia, na perspectiva que nós trabalhamos no curso, ela é uma utopia. O que quer dizer que é uma utopia? Não quer dizer que ela não existe. Utopia quer dizer um lugar de difícil acesso ou um lugar que eu não sei onde fica. Mas isso não quer dizer que não exista. Mas tem uma coisa que existe bem, que a gente conhece no dia a dia. É o contrário da utopia. Vou colocar aí no chat. É a distopia. O que é a distopia? É tudo de errado, tudo de ruim, tudo que move as situações para gerar violência, desprezo, racismo, tudo que acontece que desumaniza o ser humano. Essa é a distopia. E a distopia a gente conhece bem, sabe onde ela mora, inclusive. Ela mora na rua que a gente habita. 2 casas para baixo ou para cima. Às vezes, ela vem morar na nossa casa. Por quê? Porque a violência nos atinge. E qualquer tipo de violência circula. Essa é a distopia. Nós vivemos num ambiente distópico. Então, partir do pressuposto que a escola é democrática já é um equívoco de saída. Então, eu prefiro propor para vocês que nós estamos numa grande busca, numa trajetória, num caminho, tentando dar as mãos para as pessoas para buscar democratizar a escola. Então, em vez de nós tratarmos essa questão da democracia na escola, talvez seja mais interessante a gente tratar do processo de democratização, que ele é mais coerente com a realidade que a gente vive. Muita gente, em todas as escolas por onde eu passei, tem muitas pessoas tentando buscar a democracia, buscar democratizar a escola, não só a gestão da escola, a escola inteira. Democratizar as relações, mas esse é um processo. E é um processo difícil, porque é 2 passos para frente e 3 passos para trás. A gente conquista alguma coisa, a gente faz no coletivo, com compromisso das pessoas, dali a pouco vem alguém e põe aquilo abaixo, aquilo não vale mais. Enfim, não tem continuidade muitas vezes, e a gente precisa lutar de novo. Né? Essa é a primeira coisa. Quando você ouve alguém falar, nossa escola é democrática, chama a pessoa do lado, sabe aquela mesinha que tem lá no canto, que tem bolachinha pedagógica e um cafezinho, às vezes meio frio, então fala, vamos conversar um pouco? E aí conta essa história da distopia e da utopia. Talvez ela fale, nossa, eu não tinha pensado nisso. Talvez.
Talvez ela diga, eu discordo de você, a nossa escola é democrática, viu? Cala a boca aí. Eu estou brincando, gente. É que eu tive numa escola uma vez, eu fui começar a conversa com a diretora, estávamos eu, a diretora, a vice-diretora, e mais uma pessoa que devia ser a coordenadora pedagógica. Eu fui começar a conversar sobre democracia, ela falou, mas professora, a nossa escola é democrática, não é fulana, virou para a vice-diretora. A vice-diretora respondeu assim, claro que é, dona diretora. Eu entendi na mesma hora. Vai falar que não é, para a dona diretora, para você ver o que acontece. Bom, vamos para frente. Os novos cantos da sereia que chegam à gestão da escola se alastram pelos seus espaços internos e estão descritos aí. Muita gente está repetindo, reproduzindo esses mantras do capitalismo atual, das perspectivas da nova gestão democrática, da nova gestão pública, a NGP, falando em flexibilidade. Olha, você tem que ser proativo, você tem que ser líder, você tem que otimizar recursos, que é mais ou menos aquele negócio de fazer mais com menos, fazer muito com pouco. Você tem que levar em conta os recursos que você tem, e os recursos são materiais, pedagógicos, financeiros, e eles colocam também, você tem que levar em conta os recursos humanos. Mas eu já afirmei aqui e vou reafirmar. Recurso é recurso, ser humano é ser humano. Ser humano não é recurso. Empreendedorismo. Agilidade nas decisões. Pragmatismo. Governança. São as falácias da concepção gerencialista na educação. Você quer ver uma delas? Abra a reunião, a diretora, a coordenadora pedagógica, ou um professor, sei lá quem, que está designado para abrir uma reunião. Gente, vamos lá, ó, nós temos essa questão aqui para decidir, mas vamos conversar rapidinho, porque eu tenho que sair daqui e já dar uma resposta lá para a secretaria, tenho que dar uma resposta não sei para quem. Então, vamos conversar, mas vamos ser breve, porque a gente tem que tomar uma decisão agora, viu? É para ontem a decisão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem é que está governando essa escola? Não é a diretora, não é a coordenadora, não é nenhum dos professores. É o decurso de prazo. O que é o decurso de prazo? É essa história de é para ontem. Gente, não existe nada que a gente consiga fazer para ontem, viu? Para hoje, mais ou menos, e algumas coisas vão ficar para amanhã e talvez para depois da manhã. Quando a gente ouve esse discurso, e as pessoas acham que está normal, é porque tem uma entidade, eu vou chamar assim, governando a escola, chama-se decurso de prazo. Então, mas o que a gente faz? A gente levanta a mão e fala, nesse prazo, não dá para discutir rapidinho esse tema é espinhoso, é complexo, nós precisamos de mais tempo. Mas tem que ser hoje. Não, avisa lá quem está dizendo que tem que ser hoje, que nós precisamos de mais prazo. Bom, às vezes vai dar certo, às vezes vai dar briga, às vezes não vai dar, enfim. Mas não deixa o decurso de prazo governar a sua escola, não. Outra coisa é a coisa do pragmatismo. Tem gente que fala assim, gente, para que discutir? Olha, vamos colocar em voto esse negócio, a maioria vence. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre essa ideia. A ideia de que a maioria vence, ponto final, se chama ditadura da maioria, não se chama democracia. Por quê? Porque o voto não gera democracia. O voto gera um tipo de participação. E eu pergunto, nas questões mais difíceis que são abordadas na escola, as pessoas estão preparadas para discuti-las? Me parece que nem sempre, né? E sabe o que acontece quando se leva a voto? Quando as pessoas não estão preparadas para o debate, não têm informações suficientes, não tiveram tempo para pensar no assunto, se chama ditadura do voto.
A mesma coisa com a ideia da governança. A governança é uma ideia esquisita, gente. A governança é aqui a gente faz o que pode em termos de democracia. Escuta, deixa eu falar uma coisa para você. Fazer o que pode é mais ou menos assim. Olha, essa decisão aqui, nós não vamos submeter para a maioria. Eu vou decidir eu, que sou o diretor, mais a vice-diretora, mais a coordenadora e 3, 4 professores, porque não dá, gente. É duro, a democracia dá muito trabalho, nós temos que decidir esse negócio, é importante. Governança é mais ou menos isso. Essa história de a gente faz a democracia que dá certo, a democracia possível, a democracia quando dá, é uma democracia de faz de conta. Para inglês ver. Quando a pessoa fala, mas a vida da escola é uma correria, eu sei que é. Mas nem por isso justifica a ideia da governança. A gente faz o possível. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes é preciso fazer o impossível para respeitar as pessoas. Não há democracia, gente, sem conflitos. O que acontece é que as pessoas misturam conflito com violência. Conflito é uma coisa, violência é outra. O conflito faz parte da vida humana, desde o homem das cavernas. Tá? Então, o conflito nunca vai deixar de existir por uma questão simples. As pessoas têm interesses diferentes. E o que move as pessoas são os interesses. Então, e os desejos. Então, o que acontece? Acontece que os interesses, às vezes, são diferentes. Então, você quer uma A e eu quero B. Os interesses são diferentes. Mas, às vezes, não é só diferente, é oposto. Eu quero A e você não quer A. Aí nós temos um conflito de oposição. Então, é a forma como a gente concebe e lida com os conflitos que indica o termômetro da nossa busca pela democracia. Se a gente negar os conflitos, a gente nega a democracia. A gente nega o esforço democrático. Por isso que fazer esforço na linha da democracia é difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Conflitos que não se lida direito com eles, onde eles terminam em violência. Mais grave, mais leve, mais difícil, mais complicada. Mas conflitos que não são cuidados, em geral, desembocam em violência. Democracia não é a mesma coisa que ditadura do voto. E a última coisa. A escola que nós temos, ela, apesar da gente dizer, e de ouvir, e de estar escrito em vários lugares que a escola foi feita para o aluno, isso não é verdade. A escola foi feita para o sistema escolar. Estou falando da escola pública, isso serve também na escola particular. Mas eu vou deixar a particular de lado. Precisa se questionar se pode se transformar em uma escola refeita para os alunos, com os alunos e pelos alunos. Isso parece fácil, mas não é. É simples, mas nem tudo que é simples é fácil. Então, se nós não fizermos nada, a escola mesma, a escola que está aí, a escola que nos formou, que é parecida com a escola que nós oferecemos hoje, vai continuar a ser uma escola feita para o sistema. Aí eu pergunto, é esse o papel social da escola? É para isso que ela deve existir? Qual é a escola dos seus sonhos? Nesse programa, nesse curso e nas outras ações do projeto Escola Outra, é essa a nossa grande questão. Qual é a escola dos nossos sonhos? E não é só a escola possível. Viu?
é a escola do impossível também. Sabe por quê? Eu comparo com uma situação doméstica. Se você vai ao médico e leva um filho de 9 anos, uma filha, e o médico diz, vou fazer um exame, faz um exame, você volta lá e ele diz, lamento te informar, mas é uma doença incurável ou muito difícil de curar. Você faz o quê? Pega aquele diagnóstico, aquelas palavras daquele médico, vai para casa e senta e chora? Não. Pode até ser que você senta e chora um pouco. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai curar outro médico. 349 médicos você vai procurar. Não é só porque você quer inverter a verdade, não. É porque você quer novas ideias, novas formas, gente que participa de congressos, gente que está se atualizando, gente que acredita, como você. Então, aquela criança que parece que não aprende, ela tem saberes. E ela tem uma escola dos sonhos. E às vezes essa escola não coincide com a escola que a gente oferece para elas. Gente, é isso que eu gostaria de tratar com vocês. Vou ter que deixar vocês por conta de um outro compromisso. Deixo um abraço forte em todo mundo. Vou parar aqui o compartilhamento. Vou deixar vocês com o Roberto, com a Cristiana, com a Adriana, com o pessoal todo que está aqui, para vocês trocarem um dedinho de prosa. Peço desculpas, eu vou ter que sair agora, mas a gente se vê brevemente numa outra oportunidade outra vez. Boa noite, uma ótima quinta-feira, sexta-feira, fim de semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Grande abraço. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Acho que a professora Renata ainda não chegou, né, Adriana? Acho que ainda não, né? Bom, pessoal, nós temos aí acho que uns 10 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida para fazer alguma pergunta antes da professora Renata, na hora que ela entrar, a gente vai interromper, tá bom? Mas se alguém quiser voltar ao assunto que eu tratei no início, ou quiser falar sobre mais alguma outra coisa, a gente pode conversar, tá? Algum professor, algum cursista, quem quiser tiver dúvida. Nada, que maravilha! Então, hoje, Adriano, ninguém vai tocar seu celular. Ninguém vai chamar, tá tudo claro, tudo resolvido. Né, Cristiana? Cristiana também, né, Cristiana? Ninguém vai falar, não, os professores não vão mandar mensagens. Que maravilha, hein? Alguém quer? Ana Paula não falou, não. Mas ficou claro com vocês, né, pessoal? Então, a gente começa a semana que vem uma nova disciplina, importante também. Então, para vocês compreenderem um pouquinho, vou falar, né, sobre a forma que a gente organizou, né, o curso. Então, as primeiras 4 disciplinas, elas foram de fundamentação teórica. Aí nós demos uma aliviada um pouquinho nas disciplinas do meio, trabalhamos com tecnologia, trabalhamos com artes, teve a disciplina da Carol também, né? Então, e agora a gente fecha com essas 2 disciplinas de gestão, né? Gestão e coordenação pedagógica, que são coisas bem importantes, né? Que perpassam a nossa vida de um jeito ou de outro, né? Nos faz enxergar, porque às vezes a gente uma das coisas que o professor sempre fala, né? Que é a questão de a gente enxergar o outro também, né? Então, às vezes, a gente, como professor, a gente acaba esquecendo que o outro, que o coordenador, que o diretor que está à frente, também tem as suas próprias atribuições, né? Ana, pode falar. Pode abrir o microfone. Boa noite a todos. Eu não sei se alguém já perguntou isso, porque eu cheguei um pouquinho antes da aula, mas eu tenho uma dúvida em relação à entrega do artigo, que semana que vem, acho que é dia 24, a entrega parcial do artigo. Aí eu queria perguntar como essa entrega parcial, como que é? Eu já tenho que entregar ele certinho, como todo formatado, como que funciona? A entrega parcial, Ana, é o seguinte,
a gente vai passar por como a gente vai finalizar tudo no mesmo período, então a gente tem o artigo, a gente tem que fazer de trás para frente. Você tem que ter o artigo finalizado junto com as outras disciplinas, que eu nem lembro mais a data, né, que a gente vai finalizar o curso. O que acontece? Para você ter o artigo finalizado, você tem que submeter o artigo a uma revista. Lembra que vocês têm que entregar o artigo com a submissão. Para que você tenha esse artigo submetido, o que nós fizemos? Vocês passam por um parecer. Então, o que a gente precisa? A gente precisa desse texto, porque com esse texto eu disparo para alguns pareceristas, para 2 pareceristas, que são pessoas, que são outros professores, que vão ler seu trabalho e vão dar sugestões para eles. A partir dessa sugestão, você faz uma nova alteração. Você vai sentar com o seu orientador e vai falar, bom, essas considerações são pertinentes e vão acrescentar ao meu trabalho. Ah, não, essas daqui não são pertinentes, que é uma discussão que a gente faz o tempo todo, né? Para quê? Qual é o intuito? O intuito é que você melhore a qualidade da sua escrita. Depois disso, depois que você faz esse tempo de maturação, você combina com o seu orientador e ele, ou você e ele, né? Depende, isso é uma coisa que vocês podem combinar, um submete ou o outro submete, tanto faz, né? E uma coisa que é importante, o artigo é do cursista. Então, o primeiro nome que tem que aparecer no artigo é de vocês. O segundo é do orientador. Tá bom? Porque se for ao contrário, significa que o orientador que fez seu trabalho, e o intuito desse curso não é isso, né? A escrita do artigo é que vocês desenvolvam. Então, é assim que a gente vai proceder. Roberto, mas as revistas, eu quero submeter numa revista e ela não está aberta, né? Vamos lembrar de uma coisa. O artigo foi uma sugestão, ele não faz parte do escopo do curso. Lembra? Não entra no histórico. Então, nesse caso, algumas coisas a gente pode ter uma tolerância, tá bom? Porque não vai impedir o fechamento do relatório. Ele não vai participar, ele não vai fazer parte do relatório. Então, você pode ter um processo um pouco mais demorado, se for preciso, tá? Não é assim, o Roberto falou, agora eu vou fazer o artigo só ano que vem. Não. A gente precisa que vocês façam o artigo, porque a gente tem compromissos com o orientador. Tem os prazos, tá bom? Foi claro, Adriana? Ana? Foi sim. Eu não quero fazer o mais rápido possível. Então, só complementando. Então, para isso, ele tem que já estar formatado, seguindo as normas da ABNT, ou se você já tem uma ideia de qual é a revista, você já pode fazer a formatação dele de acordo com o que a revista pede, porque algumas revistas pedem alguma formatação diferente. Embora que grande maioria pede a ABNT, algumas pedem umas normas só para complicar a nossa vida. Tá? Entendi. Tá bom. Obrigada. Sheila, pode falar. Agora você me deixou com dúvida. Eu que tenho que ir atrás de uma revista? Então, Sheila, você é de Santa Bárbara do Oeste, né? É. Vamos falar. Isso a gente deixou, eu conversei antes da Cristiana, foi com a Cláudia, ela fez um acordo com os orientadores, que os orientadores iam fazer essa procura. Então, você não precisa ficar desesperada. Oi? Eu fiquei assustada agora. Falei, como? Mas eu fiz o propósito, eu fiquei olhando a cara da Adriana, da Cristiana aqui, mas eu já ia falar sobre isso. Né? Mas é isso. Então, nós temos essas diferenças, tá? Mas tudo, nesse caso, a gente consegue negociar com o seu orientador. Tá bom? Então, a gente pode fazer isso. No caso de Santa Bárbara, quem vai fazer, quem vai submeter é o orientador. No caso dos outros municípios, a gente pede para que seja o cursista. Por quê? Eu acho que no processo de escrita é importante que vocês passem por esse processo também. Então, a gente pede para que vocês passem por isso. Aprenda, faz o cadastro. Não consigo fazer. Mas no final é legal, porque você aprende, agora que tem o seu nomezinho ali, que você viu que submeteu o seu artigo, você aprende, uma outra vez que você quiser fazer, você já sabe fazer. Mas são escolhas, tá? Mas nada impede que, por exemplo, a Ana Paula
tenha dificuldade, e ela com o orientador, eles se organizem, né, nessa direção, tá bom? Pode ficar tudo tranquilo em relação a isso. Ô, Roberto, eu estava seguindo o que está lá no Moodle, porque ele dá um modelo. Eu estou seguindo aquele modelo lá. Pode seguir, não tem nenhum problema. Não tem problema, né? Não tem nenhum problema. Depois você vai ter que conversar com o seu... Porque o que acontece? Algumas revistas, e depois você vai conversar com as revistas, você tem que fazer alguma adaptação. Às vezes eles pedem alguns formatos. Por exemplo, tem revista que você tem que colocar Arial, outras pedem o Times, outros tanto faz uma contra a outra. Tem revista que pede um outro formato. Tem revista que pede que o espaçamento seja simples, apesar da BNT falar que o espaçamento é de 1,5. Então, são pequenos ajustes. Tá? Quando não vem nada especificado, eu sempre faço pela BNT. Tá bom? Porque a BNT, ali você vai ter quase 95% de chance. Tá? Então, Celia, fica tranquila, não houve mudança de nada, tá bom? Professora Renata entrou, Roberto. Tá bom. Oi, boa noite, Renata. Tudo bem? Boa noite, Roberto. A sala já está florida, né? Maravilha, cheia de gente aí para a gente conversar. Muito bom, isso é muito gratificante. Muito bom. Vocês estavam discutindo aí o trabalho de conclusão de curso, a questão dos artigos, né? Da normatização. Isso, exatamente. Eu estava com algumas dúvidas, né? Como o Flávio teve que sair um pouquinho mais cedo, a gente já tinha conversado, falei, bom, antes vamos fazer algumas dúvidas, ele sempre tem dúvidas para tirar, e a gente estava falando sobre isso. Mas acho que já foi tudo resolvido, tá, professor? Só lembrando que a BNT teve uma reedição agora há pouco tempo, né? Ah, sim. É que eu mandei para eles o modelo que a universidade manda, a Fiscar, ela tem atualizada, né? Ah, ela tem lá na BCO, já tem tudo, né? Isso, então eu disponibilizo sempre essas para eles, né? Que é material oficial, fica mais fácil. Que afinal o curso deles é da extensão pela Pró-Reitoria de Extensão da UFSCar, né? Exatamente. Maravilha. Exatamente. Muito bom. Bom, professora, então agradeço mais uma vez. Tá? Eu estou aqui quietinho, mas qualquer coisa que só precisar, só me chamar, tá bom? Tá. Obrigado. Como eu estou com um laptop, não estou num computador grande, então eu não vou dividir a tela, então eu não vou vê-los. Então, se alguém levantar a mão ou fizer alguma pergunta, você me avisa, tá bom? Pode deixar. Então, hoje é a nossa última live, né, do curso de gestão democrática, né, né, a gestão escolar na e para a democracia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. O meu nome é Renata Nascente, sou colega do professor Flávio, em vários aspectos, sou colega de departamento e também sou colega de área, né, porque a nossa área é a área de gestão escolar, e agora entrou mais uma professora, inclusive éramos 4 professores, agora entrou mais uma professora para, assim, reforçar o nosso time de administração e gestão escolar, né? Eu vou tentar, mesmo assim, dividir a tela. Espera um minutinho aí, que eu vou tentar fazer isso. Deixa eu pôr aqui, fecha aqui. Então, agora eu pego isso aqui, ponho aqui. E aí, pelo menos, eu fico com alguma visualização. Peraí, não consegui. Pronto. Agora essa aqui, eu tenho que fazer ela ficar um pouquinho menor. Pronto. Um pouquinho menor. Pronto. Acho que agora deu. Agora eu vou compartilhar com vocês. Espera aí. Ixi. Deixa eu ver aqui. Vou aumentar um pouquinho. Não é isso. Compartilhar. Compartilhar. Não é isso. Eita. Vai ali. Espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo.
Agora vocês vão ver. Estão vendo? Agora sim. Estão vendo, né? Bacana. Então, agora vocês estão vendo. Então, vamos lá. Tentar me organizar um pouquinho aqui, um pouquinho melhor. Pronto. Eita, difícil, peraí. Pronto, vamos lá. Bom, então, a disciplina Formações de Gestores e Gestoras Escolares na e para a Democracia, né? Então, hoje eu meio que quebrei a cabeça pensando como que a gente ia fechar essa disciplina. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber se vocês... Vou até voltar para a tela inicial. Eu gostaria de saber se vocês tiveram alguma dúvida, ou se vocês têm algum destaque, alguma colocação, algum ponto para debate que vocês gostariam de trazer aqui para esse momento de conversa entre nós. Alguém tem algum destaque, alguma pergunta, alguma colocação? Bom, então vamos seguir adiante. Vocês podem me interromper e a gente pode conversar, tá bom? Então, eu fiquei pensando, né, porque eu queria hoje trabalhar com vocês uma síntese da disciplina. E aí eu procurei garimpar e selecionar os itens que eu achei, os aspectos que mais me parecem importantes e também com os quais eu estou mais preocupada esses dias. Esses dias que eu digo é esses dias mesmo, de 15 dias para cá, né? O que eu tenho pensado sobre as questões da disciplina, né? Porque aí eu fui retomar apresentações mais antigas e percebi que faz mais de 10 anos que a gente pesquisa, né? Faz uns 12, 13 anos que eu pesquiso e penso essa questão da gestão escolar. E então tem muita coisa, a gente eu já passei por muitas conversas, por muitas ideias, então fiquei pensando. Então vamos lá. Então, sempre é bom retomar. Então, nessa disciplina, nós tivemos 4 textos, 4 semanas, fóruns, que giraram em torno dos seguintes temas: formação de gestores ou gestoras educacionais e escolares, nova gestão pública, democratização da educação básica e administração educacional escolar. E a nossa base conceitual é a democracia, baseada em 4 pilares: autonomia, participação, pluralismo e transparência. Diante disso, uma primeira síntese que eu apresento é uma síntese que passa pela formação de gestores e passa pela formação de vocês, porque eu penso que muitos de vocês são professores e estão em sala de aula, mas no momento que você procura um curso, uma especialização, um aperfeiçoamento, a minha ideia é que você esteja à procura de algo mais. Esse algo mais pode muito bem ser um melhor professor, ou se aprimorar como professor, o que é nobilíssimo. Mas também pode ser que alguns de vocês, ou alguns, estejam interessados em entender um pouco mais sobre coordenação pedagógica, ou até pensando futuramente em assumir um cargo de direção escolar. Então, por isso eu acho que essa conversa aqui, ela é muito pertinente com esse grupo já de profissionais mais amadurecidos, né? Então, a gente, com esses tópicos e com essa base conceitual, a gente entende o seguinte. Aí eu vou usar a palavra diretoras e não diretores, tá? Porque... Deixa eu mudar o modo. Desculpa. Eu vou usar a palavra diretores... perdão.
Deixa eu voltar para o modo leitura aqui. Tá. Eu vou chamar de diretoras, porque a maioria das pessoas que atuam no magistério são mulheres, tá? Então, eu vou optar por usar diretoras. Também tem outro fator. Apesar da própria disciplina chamar formação de gestores, e a gente trabalha muito com essa ideia e fala muito em gestor escolar, eu estou cada vez com uma tendência maior de chamar as pessoas pelo nome delas, quando a gente conhece, mas se a gente está tratando de funções da escola, tratar as funções com o nome dessa função. Então, se você fala gestor escolar, é uma coisa muito genérica. Pode ser um coordenador, pode ser o vice, pode ser... No estado de São Paulo, nós temos até uma figura chamada gerente de organização escolar, que é um cargo de secretaria, que auxilia na parte administrativa. E não é disso bem que a gente está falando. E agora eu vou falar de formação de diretoras, de diretores. Tá? Eu vou focar na figura do diretor. E aí vou expandir para a equipe gestora, conforme a gente vai conversando. Então, a formação de diretoras pode ser entendida como um processo permanente, desculpa, ao longo da vida, desde que eram estudantes, passando pela formação inicial e continuada. Então, a formação de uma pessoa, por isso que é errado se falar formações. Quantas formações você tem? A formação de vocês é uma só, e ela é ao longo da vida. E no caso da pessoa que assume a direção de uma escola, ela já foi professora. Agora, da onde vem a formação do professor? Vem só da faculdade que ele fez? Não. A formação do professor, os estudos internacionais sólidos, têm mostrado que o professor é mais influenciado pela educação básica que ele fez do que pela faculdade que ele cursou, em termos de práticas docentes. Então, a formação da diretora, que já foi professora, que já estudou na escola, é lá desde o primeiro aninho dela como professora. Como professora não, como criança, como aluna, passando pelo magistério, passando pela faculdade, e depois chegando à direção. Então, é uma formação só, ao longo da vida. E ela é permanente, dinâmica, mutável. E vocês estão se formando, eu com essa fala estou me formando também, é um processo contínuo. Desse modo, suas disposições para exercerem lideranças democráticas nas escolas dependem fundamentalmente dessa formação, não estando diretamente relacionada com as formas de provimento de cargo. E aí eu trago uma discussão que eu estou participando de uma disciplina da PUC do Rio de Janeiro, chamada Educação, Democracia e Gestão Escolar, muito interessante, e a gente estava discutindo isso ontem, estou como professora convidada. As pesquisas já mostraram isso. Então, essa história de falar, o diretor foi eleito, então ele é democrático. A diretora foi eleita. A diretora foi nomeada pelo prefeito e pelo secretário. Então, ela é autoritária. Não é por aí. As pesquisas estão mostrando isso. As práticas de gestão, a liderança que essa profissional exerce na escola, tem muito mais a ver com a formação dela do que com a forma que ela chegou no cargo. Então, aqui, principalmente no estado de São Paulo, que tem muito concurso para diretor, tem muito essa mítica, né? O diretor concursado. Aqui em São Carlos era assim, enquanto não teve um concurso para diretor, foi, olha, muitos já saíram, não se deram bem, e eu já ouvi depoimento de professores dizendo, olha, o tempo que os diretores eram designados, havia mais diálogo na rede. Então, a maneira que a pessoa vai gerir a escola, o modo que ela vai abordar a gestão, tem muito mais a ver, isso é pesquisa que nos diz, com a formação
do que com o provimento do cargo, tá? O exercício dessa forma de liderança, da liderança democrática, é essencial ao desenvolvimento democrático das escolas, uma vez que é a equipe gestora que reúne as condições para permitir e incentivar a participação dos agentes escolares nos diferentes segmentos. O que eu quero dizer com isso? Democracia não se faz sozinho. O diretor, a diretora, ela não vai conseguir construir uma escola democrática sozinha. Ela vai construir isso no coletivo da escola, junto com as pessoas, principalmente com a equipe gestora, com a coordenação, com o vice-coordenador, com a supervisão, com essas pessoas que são as interlocutoras mais próximas dela. Agora, se ela não for democrática, se na formação dela ela não tiver isso, não adianta a equipe gestora ser democrática, os professores serem super democráticos, não vai vingar. É aí que está o ponto. Porque o cargo de direção implica em responsabilidades e tomadas de decisão diária que só uma formação aberta permite que essa pessoa se abra também para o diálogo. Então, era esse gancho que eu queria trabalhar com vocês. O quanto a formação, mas não a formação assim, a faculdade que a pessoa... A formação dela ao longo da vida. Eu diria que tem até um lado familiar importante, né? Da formação da pessoa. É que vai influenciar a atuação dela. No caso de relações democráticas, influencia diretamente como essa pessoa vai atuar. Tá? Então, eu trouxe umas analogias. Por exemplo, a diretora formada na perspectiva tradicional tende a... E o que eu estou chamando de perspectiva tradicional? A perspectiva da escola de antigamente, que todo mundo fala, mas não sabe onde ela está. Sabe? Eu devo ser, se não a pessoa mais velha, uma das pessoas mais velhas que estou aqui. Tá? Eu tenho 50, eu vou fazer 58 anos esse mês. Então, eu sou de uma geração, eu entrei na escola em 1971. Então, eu sou de uma geração criada na ditadura. Eu posso dizer que a minha educação de ensino fundamental, de ensino médio, foi extremamente conservadora. E muito voltada para, muito baseada no autoritarismo, no patriarcalismo, repleta de preconceitos, tá? E mesmo na faculdade, que eu fiz História, eu fiz graduação em História na Unesp de Franca, era considerado um curso conservador, se comparado com o da Unicamp, por exemplo. Então, eu posso dizer que eu fui uma pessoa formada dentro de uma perspectiva tradicional. É isso que eu estou chamando de perspectiva tradicional, tá? Então, a pessoa que se forma, a tendência... Eu estou falando de tendência, não estou dizendo que todo mundo é igual e todo mundo vai fazer igual. Estou falando de tendências, tá? A tendência é conservar e consolidar o modo burocrático gerencialista da gestão escolar, próprio da nova gestão pública implantada no país a partir da década de 1990. Então, se vocês leram aquele texto que eu mesmo escrevi junto com o professor Celso Conte e a professora Emília Freitas de Lima, vocês observaram que trabalhamos lá com 3 modos de gestão: burocrático, gerencialista e emancipatório. E o que você percebe dentro de uma formação mais tradicional é a opção pelo modo de gestão que eu chamaria de burocrático / gerencialista. Por quê? Porque ele traz uma linha de hierarquia e de autoridade, nem vou falar de autoritarismo, mas de centralização na figura do diretor. Então, o domínio da escola está na mão da direção. Isso é uma tendência burocrática, é uma tendência já muito mais antiga, que a partir dos anos de 1990, com a nova gestão pública, que foi muito baseada
na descentralização da educação, o que levou à municipalização, que é muito controvérsia, porque a gente sabe que a municipalização pode ter sido interessante em alguns municípios, e eu defendo que municípios grandes, com uma renda forte, têm condições, por exemplo, Campinas, que é aí pertinho de vocês. O sistema de vocês é municipal, eu não conheço. Então, eu conheço, assim, Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, cidades grandes que têm como gerir. Agora, a municipalização em município de 10 mil habitantes, como eu vi acontecer, é desastrosa. Porque você não está descentralizando a educação, você está jogando a escola para se virar com um município que não tem renda, não tem assistência técnica, não tem supervisão. Você está dizendo assim, se vira. Aí o Estado pode até doar o material, mas eles não têm nada da formação para essas ações formativas voltadas ao currículo paulista, por exemplo. Não estou dizendo que o currículo é bom, não, mas estou dizendo que nem isso não tem, né? Então, a nova gestão pública, ela veio com essa ideia de que a iniciativa privada é muito melhor do que o setor público para administrar. Então, é muito melhor você ter uma escola de 1º a 5º ano municipal do que estadual, porque o prefeito está próximo, e aí você tem uma desconcentração. O Estado de São Paulo municipalizou não sei quantas mil escolas em 2 ou 3 anos. Eu já estive em municípios que o melhor prédio da cidade é a escola que era estadual e virou do município. E nesse prédio, que antes era uma escola estadual, funcionava a escola estadual, a escola municipal e a Secretaria de Educação. Então, a nova gestão pública veio colocar a direção, o diretor e a diretora, no papel de gerente, é aí que eu quero chegar. Porque, na perspectiva burocrática, ele era diretor, quem diz quem manda, né? Era a pessoa responsável por todas as atividades da escola, que assinava todos os papéis, mas que recebia do Estado tudo mais ou menos já padronizado. Com o gerencialismo, você passa a atribuir para a direção, para o diretor ou para a diretora, uma série de responsabilidades, inclusive de prestação de contas, tá? De receber o dinheiro público e ter que ele mesmo comprar as coisas. Então, você tem uma desconcentração, que aparentemente parece um avanço, mas não foi um avanço. Na verdade, você jogou muito mais responsabilidade sobre o diretor. Então, pegando novamente o nosso gancho da formação, em uma perspectiva tradicional, você tem a tendência a exercer um modo de gestão mais burocrático e gerencialista, porque você está acostumado a obedecer, porque você foi criado na perspectiva da obediência. Eu tive uma vez uma diretora com quem eu trabalhei, já na universidade, como parceira e sempre colaborando com disciplinas, que a gente sempre traz diretores para conversar e tudo. E ela me falava, Renata, eu tenho um problema, eu tenho que obedecer o que a dirigente manda. Se a dirigente fala, você tem que fazer assim, eu vou fazer do jeito que ela falou, porque eu sou assim, eu não consigo sair disso. Então, e ela era uma diretora maravilhosa, uma pessoa muito boa, muito capacitada, muito comprometida. Então, você pega essa pessoa e ela cumpre os dois papéis. Ela mantém a autoridade da escola e as ordens que vêm de cima, ela obedece. Porque ela está numa lógica gerencialista. Por que chama gerencialismo? Porque compara-se com o gerente de uma loja. O gerente da Pernambucana tem autonomia? Não tem. Ele vai fazer tudo que a matriz mandar. Só que se tiver algum problema dentro da loja, a responsabilidade é dele. A ideia é essa. Por isso que a gente fala gerencialismo. Então, a tendência dessa pessoa, com essa formação e com essa maneira de pensar, é exercer uma liderança individual. Quer dizer, na pessoa... Na última aula da pós, depois vai ter avaliação final ainda.
Acho que vai. Então, a tendência é o exercício de uma liderança individual, verticalizada e transacional. O que é o transacional? É uma liderança que ocorre muito nas escolas. Há um sistema de trocas. Aí vocês vão falar, mas se o diretor, essa diretora não fizer isso, ela não sobrevive na escola. Então, você faz isso, que eu faço aquilo. Tal dia você fica um pouco a mais, tal dia eu deixo você sair 2 aulas mais cedo. Quer dizer, é uma lógica que nós trabalhamos naquele texto lá do professor Celso com a professora Emília, a lógica de balcão. Então, eu faço isso se você fizer aquilo. Você vai conversar com diretores que vai dizer que as escolas são ingovernáveis se ele não fizer isso. Só que não é por aí. Não é possível você administrar uma escola voltada ao bem comum numa lógica transacional. A tendência desses profissionais boa noite, Magali, exercer também se orientar para mudanças pontuais, pragmáticas, normalmente determinadas pela legislação e sistema de ensino. Não é que essas pessoas não estão dispostas a mudar, elas até mudam bastante. E mudam a escola também, de acordo com o que a legislação manda e os sistemas de ensino. Eu estou falando de tendências, tá? Ninguém é tão para lá, nem tão para cá. Estou falando de algumas tendências. Então, essa pessoa também vai tender a não permitir ou incentivar a autonomia dos agentes escolares, dificultando a participação, agindo de forma não transparente e avessa ao pluralismo. Então, ela pode dar alguma autonomia para as pessoas na escola, para os professores, para a equipe, mas é uma autonomia bem limitada, tipo, que bom. A autonomia muito restrita àquilo, você tem autonomia para fazer aquilo que é para fazer na escola, para cumprir com o currículo do jeito que ele está colocado, para seguir a apostila do jeito que ela veio da secretaria. É essa a sua autonomia. Você não tem autonomia nenhuma além disso, porque a responsabilidade sobre tudo isso é minha. E se a supervisão chegar aqui e ver que você não está cumprindo o currículo oficial, eu que vou ter que me responder, e eu não vou responder por você. Então, você tira a autonomia da pessoa. A mesma coisa acontece com a participação. A participação dos pais fica aquela participação assim, os pais participam da escola. Quando tem que fazer um mutirão de pintura, eles são ótimos, eles vêm no sábado e pintam a escola. Né? Quando a gente faz uma festa junina, as mães se empenham, arrumam os vestidinhos para as crianças, vem aqui, dá prenda para a barraca. Quer dizer, é uma relação de balcão. A participação dos pais é bem-vinda quando ela agrega alguma coisa material para a escola. Mas quando é para discutir o projeto político-pedagógico, os pais não são convidados. E aí vem aquela justificativa, nem vou falar desculpa. Eles não participam, eles não estão preocupados com isso, mas você convidou? Você insistiu? Né? E isso ocorre, isso que eu estou falando, porque apesar da gente ter órgãos colegiados nas escolas, por exemplo, as escolas por lei no Brasil, as escolas de ensino fundamental e médio, elas têm que ter conselho escolar. O conselho escolar é representativo, quer dizer que tem que ter participação de pais, participação no ensino médio de alunos também, participação de familiares, né, de pais, de professores, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Não é muito difícil para a direção da escola, para a equipe gestora, empurrar para o conselho escolar uma decisão para o conselho tomar, que já foi tomada. Principalmente se a direção conseguir fechar com os professores. Se professores e direção caminharem, as famílias não vão ter chance nenhuma de argumentar. Né? Então, e também a gestão, ontem eu estava vendo essa discussão, eu achei muito interessante.
A gestão da escola, ela é composta... Alguém falou alguma coisa aí. Depois eu vou ler o chat. Espera aí, deixa eu dar uma lidinha aqui. Não sei se eu consigo. Um diretor exerce democracia quando a gestão, gerência, supervisão, coordenação, concebe a devida autonomia. Quando ocorre a heteronomia, infelizmente, os profissionais ficam engessados. É verdade. E existe também um certo comodismo, né? Que é o que ficou demonstrado naquele texto inicial sobre aquela formação, os grupos de referência. Até quando a secretaria se propôs a dar uma abertura na formação, os próprios profissionais não queriam, eles queriam uma formação pronta, né? Então, a administração escolar, a gestão da escola, ela é composta de decisões diárias. E muitas dessas decisões não há consulta, porque não há tempo. Então, como a pessoa age nessas microdecisões diárias, tem muito a ver com a gestão democrática. Depende de como ela vai conduzir, né? Por exemplo, a questão da transparência. Você faz uma reunião, você faz uma assembleia, tá? Que seria o mais representativo possível, porque a assembleia é aberta. Então, você faz uma assembleia numa escola que tem 200 alunos, então vai ter uns 130 pais, etc, etc. Mas na assembleia só tinha 40 pessoas, entre alunos, pais, professores. Aí toma uma decisão. Tudo bem, quem foi na assembleia tomou uma decisão, mas essa decisão foi divulgada depois de tomada? Será que essas 40 pessoas que começaram a assembleia lá no fim ficaram só 10 que ficaram para o final? Será que elas tomaram a decisão mais certa? Será que publicizar essa decisão não é importante para que haja uma reflexão e para que as pessoas tenham a oportunidade de dar a sua opinião? Né? Então, são uma série de questões, quer dizer, você tem que ser democrático no miudinho, no dia a dia, em cada pequena decisão que você toma. A maneira que você trata as pessoas, a maneira que você acolhe as crianças, né? Acolhe o pai e as crianças, e as nossas crianças são pobres, os nossos pais são pobres. Como que nós acolhemos essas pessoas? Como nós dialogamos com ela no sentido de trazê-las para a escola? Tá? Então, não há conselho que dê jeito nisso, se não houver essa postura. Vamos ver aqui o próximo. Vamos ver aqui, deixa eu clicar aqui. A diretora formada, ainda falando da diretora formada na perspectiva tradicional e que tem essas posturas, não vão ser todas elas, mas algumas delas, ela tende a ser bem-sucedida, pois no atual contexto educacional brasileiro, esse modo de exercer a gestão escolar é esperado, não só por parte dos sistemas de ensino, mas da própria sociedade. Por isso é tão difícil romper com esse modelo, porque todo mundo espera isso da diretora. As pessoas falam, como é que é a diretora da sua escola? Você fala, nossa, é uma beleza, um pulso firme, meninada passa perto dela, nem respira. Ninguém faz bagunça. Os professores, então, ela põe o pé na sala dos professores, ninguém abre a boca. Muitas vezes se espera isso. Eu mesmo fui diretora de escola e eu achava interessante que às vezes vinha um pai, uma mãe, bem humildezinho ali naquele guichezinho que tem na secretaria e falava assim, eu quero falar com a diretora. A diretora foi almoçar. Você tem alguma coisa para pedir, alguma informação? Eu posso chamar a coordenadora, a vice? Não, eu quero falar com a diretora, porque ela é que manda. Então, é o que se espera. Tudo isso que eu coloquei para vocês, que seria um modelo autoritário, um modelo tradicional, burocrático, gerencialista, é o que se espera da direção de escola, que ela controle a escola. Esse que é o problema. Administrar uma escola não é controlar as pessoas, ou controlar a escola. Na verdade, administrar democraticamente é buscar, em cada segmento, em cada grupo da escola,
outras pessoas, outras lideranças que possam contribuir para uma construção coletiva da escola. Um dos caminhos para tentar mudar essa situação é investir em formação de gestoras escolares orientada pela participação para a democracia. Então, a gente tem que investir em formação. Vocês estão investindo em formação, vocês estão de parabéns, estrelinha, porque vocês estão à noite, depois de darem aula o dia inteiro, numa live, tentando aprender alguma coisa. É isso, só tem esse caminho. E esse movimento de formação, vocês podem observar, ele não é só da secretaria para vocês, é de vocês também. Porque esse curso do professor Flávio, o Relação com o Saber... Ah, isso mesmo, que bom, hein? São Carlos, isso é interessante para os diretores daqui com os quais a gente convive mais, né, Ellen? Então, vocês estão fazendo esse investimento. Vocês estão fazendo essa opção. Então, vocês já não estão tão nessa perspectiva, na minha maneira de ver, porque vocês já estão buscando alguma coisa. Quando você busca uma ação formativa, você busca fazer uma pós-graduação, você já está se abrindo para mudar. Então, essa questão de formação profissional não cai do céu. Ninguém vai dar para vocês, vocês vão conquistar. E como seria essa formação? Qual é a formação que eu penso que pode subsidiar a direção escolar democrática? Progressista, construída no plano individual pela própria diretora e no plano coletivo junto com toda a equipe escolar, estudantes e famílias. Quer dizer, que vocês estão fazendo uma formação, vocês são cada um de uma escola, ou cada 2, ou cada 3 de uma escola. Esse é o plano individual da formação, é muito importante. Mas é também muito importante que as equipes gestoras nas escolas promovam ações formativas na escola, junto com os professores. Formação para as famílias. Até tinha esse negócio chamado escola de pais. Eu não gosto muito desse nome, escola de pais, porque eu acho que cria uma certa... Parece uma infantilização dos pais, né? Agora todo mundo vai voltar para a escola. Mas a ideia é boa. A ideia é que tem que trazer aos pais, tem que trabalhar a formação dos pais, né? E das crianças, quer dizer, isso também tem que passar pelo currículo escolar. Quer dizer, participar, incentivar a autonomia, incentivar a transparência das ações, o respeito mútuo, que muito dos problemas de violência que se vive nas escolas hoje, de indisciplina, tem a ver com a questão do respeito. Falta o respeito ao outro, nas mais diversas dimensões, né? Então, a equipe escolar pode, por meio dessa formação, conseguir mobilizar estudantes e famílias para que construam a própria autonomia, contribuindo para a distribuição de lideranças em todos os segmentos, não por delegação, mas por imersão. O que eu quero dizer com isso? Se a equipe de gestora é aberta, se a porta da sala da diretora está sempre aberta para conversar, mas aberta mesmo, se essa diretora, primeiramente com a sua equipe imediata, depois com a equipe de professoras e funcionárias, ela consegue estabelecer um diálogo honesto, um diálogo aberto, e inclusive dando bom exemplo, porque isso é fundamental, e isso é uma questão de direção de escola também. Quer dizer, quem é o diretor? Quem é a diretora? Quem é o coordenador ou a coordenadora? Eu sempre gosto de usar essa expressão porque ela é um pouco assustadora. Eles são os professores dos professores. Então, se os professores têm que dar bons exemplos e as professoras, a diretora tem que ser um céu de exemplo. Ela tem que dar muito exemplo bom. Em todos os sentidos. Se ela quiser que a professora acolha o diferente, ela tem que acolher a professora que é diferente. Se ela quer que a professora acolha o pai que vem com uma reclamação, chega agressivo na escola, e que a professora tenha aquela serenidade, seja uma pessoa que consiga
centrar-se nesse momento e acalmar esse pai e trazer esse pai para o diálogo, ela tem que ser assim. Porque se ela não for, ela não vai conseguir. E essa postura, o que acontece? Começa a surgir as pessoas que vão te ajudar a construir essa escola que a gente quer. Porque se você acolhe uma mãe que vem num dia, outra que vem no outro, logo umas 5 ou 6 vão vir para as reuniões. Essas 5 ou 6 podem ser lideranças entre essas mães. E elas vão chamar outras mães. Elas que moram no bairro. Elas que têm a vizinha que não vem na reunião. Eu já vi isso em escola. Aí eu fui lá falar para a minha vizinha, por que ela não vai na reunião de escola? Para ela ver que a escola é boa, a diretora trata todo mundo bem. E aí você vai trazendo. A liderança entre os alunos. Quer dizer, você tem um problema de depredação. Então, você consegue trazer alguns alunos para o diálogo, para eles, com os seus pares, irem desmobilizando esse impulso de depredação. Então, é uma tessitura, é um processo. Por isso que também os estudos demonstram que a direção de escola, ela começa... Ah, tá. Eu vou responder. Deixa eu responder. Deixa eu ver o que ela disse aqui. Professora, falou-se de gestão mais tradicional. Vi na atividade final a menção à instituição moderna. Isso ainda é uma utopia, não. Um caminho muito longo para democratizar a gestão. Com certeza, é um caminho muito longo. Nós tivemos aí vamos dizer, uma recaída nos últimos anos, uma recaída autoritária, e não vamos ter ilusão que não tem um monte de professores e diretoras e professores que estão nessa vibe, eu diria, autoritária. Porque as urnas mostraram isso, né? Então, a gente tem que, mais do que nunca, trabalhar essas questões da democracia. Né? Porque se a gente não democratizar a educação, a gente não vai alcançar a finalidade da escola. E qual é a finalidade da escola? É a aprendizagem do aluno. Tudo isso que eu estou falando é para que o aluno aprenda. A escola existe para isso. A escola não é para dar emprego para diretora, nem para funcionária, nem para professora, nem para fazer quinquênio, nem para ganhar a sexta parte. A escola existe para o aluno. Se o aluno não existir, a escola não precisa existir. Vocês sabem que Portugal é um país bem pequenininho e que quase ninguém tem filho. Agora eles estão fazendo agrupamentos. O que é o agrupamento? 4, 5 escolas próximas uma da outra, fecha. Então, agrupa tudo numa só. Onde vão os empregos dos professores? Não sei. Quer dizer que a escola existe para aprendizagem. E hoje, na sociedade que nós vivemos hoje, com nível de bombardeamento de informação, com internet, com WhatsApp, se não for no diálogo, na democracia, na participação, não vai se conseguir nada com esses jovens. Eu sinto muito. É um barco furado. Vamos lá, continuando. Assim, ao invés da liderança ficar concentrada nas mãos da diretora, ela é distribuída de acordo com a disposição das pessoas para trabalhar pelo avanço da escola. A formação progressista, baseada no estímulo à autonomia, à participação, à transparência e ao pluralismo, não vai ser dada por uma secretaria de educação ou por uma universidade, mas deverá ser construída pelos diferentes agentes nas escolas, que poderão ser assessorados por essas instituições. Então, é o que está acontecendo aqui. A Universidade Federal de São Carlos está dando uma assessoria para vocês. Está dando um curso, está dando uma formação. Mas quem vai fazer a democracia da escola não é a UFSCar e não é a Secretaria de Educação de Hortolândia, são vocês. São vocês que vão construir coletivamente uma escola realmente compromissada com a aprendizagem. Que seja, como eu falei na outra vez, né? Já falei isso. Que seja obsessiva. A aprendizagem tem que ser uma obsessão.
né? A gente tem que estar todos na escola voltados para isso, para cada criança, para as aprendizagens daquele ano, daquela série, para que elas sejam alcançadas por todos e todas. Além de todo esse esforço formativo, intencional, são também essenciais exemplos, atitudes e tomadas de decisão baseados na participação, no pluralismo e na transparência, já que administrar uma escola implica em tomar muitas decisões, isso eu já expliquei. E a questão da transparência é muito importante, quer dizer, por que eu fiz isso? Por que eu empreguei essa verba para fazer um parquinho? Qual é a função desse parquinho? Por que as crianças precisam ter um parque para brincar? Por que eu comprei brinquedos caros, talvez de madeira? Porque são mais resistentes, porque são mais seguros. Todo mundo precisa saber disso. Pode ser a decisão mais honesta do mundo, mas você tem que compartilhar, porque você está gerindo coisa pública. Você não está gerindo uma coisa privada. Eu sou assim, se eu quiser sair e comprar uma peça de roupa, eu compro, vocês também, pega o cartão e compra, depois a gente assume as consequências, paga as contas. Agora, a coisa pública, não. As escolas hoje têm cartão, né, para pagar as despesas. E você não pega o cartão na escola e compra o que você acha melhor para a escola. Você compra o que foi conversado, o que foi combinado, o que é prioridade. E essas decisões têm que ser tomadas com muita transparência, né? As lideranças distribuídas e democráticas trabalham coletivamente em prol do aprimoramento dos processos de ensino e aprendizagem. Então, é isso. Então, a gente precisa dialogar, ouvir, acolher, respeitar, fortalecer as pessoas para que todos aprendam, principalmente as crianças. É claro, como eu falei, todos nós, a escola é a instituição aprendente. Então, é claro que a professora, você conversa com qualquer professora, ela vai dizer, eu aprendo todo dia. Como eu digo, hoje, preparar esse PowerPoint e estar aqui com vocês é uma experiência de aprendizagem. Eu estou aprendendo bastante coisa hoje aqui. Ainda que quase eu que esteja falando. Agora, o objetivo da escola é que a criança aprenda. E para isso por que a gente fala em processo ensino-aprendizagem? Que a minha concepção é a seguinte, não existe ensino se não houve aprendizagem. Antes de falar, eu fui lá, ensinei, falei, ele não aprendeu. Se ele não aprendeu, não houve ensino, tem que voltar e tem que ensinar. Não tem escapatória. Então, a gente chega com essas ideias ao modo de gestão emancipatório, e aí a gente vai pensar nessas pessoas, comandadas não, essas pessoas, é um processo, a distribuição da liderança, a democratização das relações, ela é iniciada e coordenada pela direção, mas ela não é dona desse processo. Só que se ela boicotar esse processo, ele não vai ocorrer. A liderança, quando ela é democrática, ela também pode ser entendida como pedagógica e transformativa. Por quê? Porque, como eu disse, a diretora, a coordenadora, é professora dos professores. Então, ela vai ter uma ação pedagógica o tempo todo. Administrar uma escola é ser professor 8 horas por dia, todos os dias. Você tem que ensinar as pessoas. Você tem que ensinar com generosidade, que também é uma palavra que eu acho importante. A gente precisa desenvolver maior generosidade nas nossas relações de trabalho. E também dos professores em relação à direção e à equipe. Eu até falo aos meus alunos da pedagogia. Eu dou aula de administração escolar para vocês, não para vocês saírem daqui diretores ou coordenadores, mas para vocês saírem daqui entendendo como funciona a gestão da escola. Né? E nessa escola emancipatória, nessa perspectiva de transformar a sociedade, que a escola não é a única que vai transformar a sociedade, mas se a escola não for transformadora, a sociedade não vai mudar. Porque a escola é o lugar de socialização das gerações mais jovens. Então, a escola não é a única, mas sem ela, esse processo não existe. E, nesse sentido,
Todos na escola, inclusive estudantes e sua família, compartilham responsabilidades para que os objetivos educacionais sejam alcançados. Isso não quer dizer colocar a culpa na família. E dizer, esse menino não aprendeu a ler e escrever nos 2 anos, no primeiro e no segundo ano, isso é porque a família dele é desestruturada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a parceria com a família, a parceria escola e família, ela é fundamental e ela é um dos grandes problemas da educação básica no Brasil hoje. Isso pesquisa tem indicado. Eu mesmo estou desenvolvendo uma pesquisa e tenho percebido isso. O grande problema, se você vai lá cavocar a escola para ver qual, vai chegar nisso. O grande problema é a relação com as famílias. Ou a família é ausente, ou a família, entre aspas, é desestruturada. Agora, a gente tem que sair um pouco disso, eu acho. A gente tem que trazer a família para a escola, seja a família que for. Família monoparental, que é a família que é conduzida só pelo pai ou pela mãe, não tem o cônjuge. As famílias que o pai e a mãe são do mesmo gênero, ou pelo menos oficialmente, né? Famílias que têm 2 pais, famílias que têm 2 mães. Famílias cada vez mais encabeçadas por avós. Então, não interessa se essa família, se o pai está preso, se a mãe usa drogas, é essa família que você tem que trazer para a escola, e com essa família que você tem que dialogar e fazer uma parceria. Você não vai escolher essa família. E a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos próprios preconceitos, porque nós temos. Nós temos, inclusive, medo. Isso é humano, porque ter medo é humano. Aí você vai dar aula na escola, você pega seu carro na sua casa, você vai lá, estaciona lá no estacionamento da escola, chega lá. Aí vem a mãe do menino conversar comigo, diz que ela usa droga. É normal você ficar com receio, é uma coisa humana, porque a gente não tem, assim, amizade muito com pessoas que usam drogas, ou talvez não tenham tanta proximidade com pessoas alcoólatras, ou com pessoas que estejam presas. A gente não está no nosso universo imediato. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque essas são as crianças, são os pais das nossas crianças. E se você tiver uma atitude muito refratária a essas pessoas, as crianças vão perceber isso, não vai ser bom para elas. Né? E então é isso, né? Então, a gente tem que trazer a família para poder compartilhar com a família as responsabilidades da educação, porque elas também são responsáveis pela educação escolar dos filhos. Só que enquanto a família estiver muito distante da escola, é ruim para as famílias e ruim para a escola. Porque ambas não alcançam os seus objetivos. Que a família precisa muito da escola. A gente viu isso na pandemia, né? No modo de gestão emancipatória, as lideranças nos diversos segmentos mobilizam seus pares para que trabalhem em conjunto. A equipe gestora cabe coordenar todos esses esforços, identificando, reconhecendo e fortalecendo as lideranças. Ela só conseguirá desempenhar esse papel se tiver se formado na e para autonomia, participação, transparência e pluralismo. Aí eu volto na formação. Então, vocês estão percebendo que é um processo? Formar-se, buscar conhecimentos, buscar formas mais humanizadas de relações nas escolas, trazer formação para a escola, fazer a formação de professores, os professores também procurarem ouvir e contribuir, e entre os professores deve haver professores líderes que vão ajudar nesse processo. Então, é nesse caminhar que a gente vai ter uma educação potencialmente transformadora. Com esse radical compromisso com as aprendizagens. E também com a participação, com o diálogo, com a autonomia. O modo de gestão emancipatório permite o debate de ideias e propostas nos colegiados escolares, na busca de consensos que objetivem o bem comum, por meio de representantes que realmente representem seus pares.
E eu queria tocar no assunto dos conselhos, porque vocês leram um texto sobre conselhos escolares. Então, os conselhos, eles estão mais do que implantados nas escolas, porque a legislação obriga, porque toda escola tem, porque tem que ter. Ponto final. Não se discute isso mais. Agora, esse conselho só vai ser um lugar democrático, onde as pessoas vão dialogar e vão debater realmente temas e vão escolher e tomar posições em relação à escola, se as pessoas que compuserem esse conselho forem orientadas para a democracia. Porque se as pessoas forem autoritárias, se elas forem preconceituosas, de nada vai adiantar o conselho. O conselho só vai ratificar decisões que a direção já tomou. A pauta do conselho já está decidida antes da reunião começar. Só não lava a ata para não ficar chato. Então, são as pessoas que têm que mudar, são as relações que têm que mudar. Por outro lado, no modo de gestão burocrático-gerencialista, o que se observa é a instrumentalização desses colegiados em favor dos interesses de pessoas ou segmentos. Então, é isso. Você tem o texto legal, é a mesma coisa que dizer, a Constituição brasileira é a Constituição cidadã, Constituição democrática, mas está cheio de gente no governo que não é democrático, que não quer partilhar poder, que não quer dialogar. Então, você tem que ter lei, mas você tem que ter também uma mudança entre as pessoas, que eu penso que é uma questão também de formação. E aí, o último slide, ainda falando do modo de gestão emancipatório, o bem comum nas escolas se concretiza pela eficácia dos processos de ensino-aprendizagem. Então, o que é buscar o bem comum na escola? Que as crianças realmente aprendam. Garantir as aprendizagens de todos e todas na escola faz com que essa instituição cumpra sua função social precípua, formar cidadãos e cidadãs que exerçam uma liberdade informada e respeitosa voltada ao cumprimento dos direitos humanos. Então, quem é? Porque se fala tanto, eu vou formar um cidadão. Quem é o cidadão? Eu tenho uma resposta incompleta, parcial, mas é uma resposta. É um sujeito livre, mas a liberdade dele é informada e respeitosa. Quer dizer o quê? Ele é livre porque ele tem acesso à informação e tem condições de compreender as informações e de não cair na primeira fake news que aparecer na vida dele. E a liberdade ela é eminentemente respeitosa. Você é livre e você respeita o outro. Como ele é. Não como você gostaria que ele fosse. E voltada ao cumprimento dos direitos humanos. Eu penso que o nosso norte tem que ser sempre os direitos humanos. Nosso norte, nosso sul, nosso leste e nosso oeste. Então, o que é ser democrático? Respeitar os direitos humanos, viver os direitos humanos. Todos os dias. Então, é isso que eu tinha para discutir com vocês hoje. Discutir não, né? Que foi uma exposição, basicamente. Se eu já escrevi? Eu já escrevi. Nessa disciplina mesmo, tem 2 artigos de minha autoria. Mas eu tenho aí algumas coisas publicadas. Você pode colocar meu nome no Google que vai aparecer algumas coisas. Vai sair um livro agora aí do professor Flávio, que ele está organizando, numa cooperação aí com a secretaria de vocês, de Hortolândia, e vai sair um artigo meu e das minhas alunas. Essa é a linha que eu trabalho, tá? Vocês podem pegar meu e-mail com o Roberto, se quiserem conversar comigo, e se quiserem também podem mandar um e-mail que eu mando algum artigo, alguma coisa que eu tenha escrito. Tem algumas coisas que nós já escrevemos sobre essas reflexões, são reflexões bastante consolidadas, como eu disse no começo da minha fala. Então, é isso que eu tinha para conversar com vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação. Obrigada, Magali. Obrigada a vocês. Deixa eu ver se tem aqui coisas no chat.
Exatamente, a generosidade, ela é fundamental, né? De todos para todos, né? E ela vai se multiplicar se a gente trabalhar a favor dela. Lembrando que nós somos os professores e as professoras. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada a vocês pela atenção de vocês, viu? Muito obrigada. E aí, Roberto, se alguém quiser entrar em contato comigo pelo e-mail, pode passar, tá bom? Aí eu dou uma pescada aí nas minhas publicações, aí mando já uns links, uns artigos, tá? Abraços, boa noite, bom descanso. Obrigado, professora, tudo de bom. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a Tchau, todos pessoal. vocês. Boa noite a todos. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Obrigada por tudo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.